Olá, líderes queridos! Hoje eu vou trazer para você uma ferramenta muito prática, objetiva, muito simples para você fazer o acompanhamento dos seus liderados. Aliás, essa ferramenta ela é tão legal que você não precisa ser líder para utilizar. Você, enquanto profissional, pode utilizá-la para promover o seu próprio autodesenvolvimento e fazendo o acompanhamento aí do seu desenvolvimento. Mas antes de falar sobre essa ferramenta, eu quero te falar outra coisa que é bem importante. O feedback, todos nós sabemos que é fundamental. Apesar de muito líder ainda não fazer por aí, nós sabemos que é fundamental para o desenvolvimento da equipe, tanto o feedback formal quanto o feedback informal. A questão é que somente o feedback de tempos em tempos, ele não vai gerar um resultado tão grande quanto se você fizer um acompanhamento. Ou seja, você precisa fazer o feedback, precisa conversar aí com o seu liderado, com as pessoas da sua equipe, quais são os seus pontos fortes, quais são as correções, as melhorias que precisam ser feitas aí para o desenvolvimento das pessoas e com base nisso fazer um acompanhamento, ou seja, ajudar as pessoas a desenvolver tudo isso que precisa, apoiar naquilo que eles precisam para crescer e evoluir. E essa ferramenta que eu vou explicar aqui para vocês, ela funciona exatamente para isso, para que você possa periodicamente ir acompanhando o desenvolvimento dos seus liderados. Essa ferramenta você vai construir juntamente com o profissional, ou seja, você não vai fazer sozinho e nem a pessoa vai fazer sozinha, tá? Você vai chamar o seu liderado, esse profissional da sua equipe, vocês vão sentar para construir tudo isso juntos. Afinal, é um processo de desenvolvimento dessa pessoa, então quem é a protagonista nesse processo é esse profissional da sua equipe. Inclusive, você pode aproveitar o momento do feedback para fazer a construção dessa ferramenta, já engatando ali como uma saída de ação para o momento do feedback. No primeiro momento, você vai levantar algumas informações com o seu liderado. Vocês vão analisar e colocar ali na ferramenta juntos quais são os principais pontos de destaque desse profissional. E vão separar ali em pontos técnicos de destaque e pontos comportamentais de destaque, ou seja, as hard skills e as soft skills. Nesse mesmo momento, vocês também vão separar ali quais são os pontos de melhoria, aquilo que a pessoa precisa desenvolver em termos técnicos para cumprir bem a função dela, e os pontos de melhorias a nível comportamental. Se você tiver a descrição de cargos desse profissional, fica mais fácil ainda, porque assim facilita para vocês entenderem quais são as competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que são necessárias para que ele possa executar bem todas as suas responsabilidades, as suas atividades. Então, se tiver, facilita bastante o processo, tá? Então, vocês iniciaram ali, vocês conseguiram colocar tanto os pontos de destaque técnicos e comportamentais, os pontos de melhorias técnicos e melhorias comportamentais. Essa análise inicial ela é muito importante porque ela vai facilitar a segunda etapa do processo, que é a construção da análise SWOT. Então, na análise SWOT, vocês vão colocar lá nos pontos fortes todos esses pontos de destaque que vocês analisaram e chegaram à conclusão que esse profissional tem. E nos pontos fracos, vocês vão colocar todos esses pontos de melhorias que vocês também levantaram juntos. Depois disso, vocês já têm ali todas as informações, né? Então, vocês vão conseguir entender ali como os pontos fortes dessa pessoa vão ajudar com que ela chegue ali a aproveitar as oportunidades e como que esses pontos fortes vão fazer com que os riscos, as ameaças diminuam, bem como esses pontos fracos, como eles fazem com que esse profissional perca as oportunidades e ao mesmo tempo como esses pontos fracos fazem com que as ameaças, os riscos se tornem ainda maiores. Aí chega o momento da terceira etapa do processo, que é aquela etapa tão gostosa, né? O famoso brainstorming. Então, com base na análise SWOT, vocês dois vão pensar juntos muitas possibilidades, várias possibilidades de ações que podem contribuir nas melhorias que vocês verificaram. Depois disso, nós vamos para a quarta etapa, que é a construção do plano de performance. Vocês vão voltar na etapa anterior, vão visualizar ali todas as ideias que surgiram de ações para melhorias e vão escolher no máximo 3 delas. Tá? No máximo 3 dessas ideias, para daí sim poder construir esse plano de ação. Por que no máximo 3, pessoal? Porque muitas vezes a gente quer colocar muitas ações ao mesmo tempo e não vai dar conta. Isso não vai acontecer. E quando a gente não consegue fazer aquilo que nós nos propomos, muitas vezes acontece a frustração. E uma das principais causas de desistência é exatamente a frustração. Por isso vocês vão escolher entre 2 e 3 para tornar esse plano de ação viável dentro de um tempo pré-determinado que vocês também vão colocar.
Com base nessas ideias iniciais, 3 ou 2 ideias iniciais que vocês escolheram, então vocês vão montar o plano de ação. Vão colocar ali quem são outras pessoas que vão estar envolvidas nessa ação. Existem outras pessoas, ele vai precisar de outras pessoas, de autorização ou outras pessoas que vão dar o apoio, tem outras pessoas que vão ser impactadas com essa ação. Vocês também vão delimitar quais são os prazos de início e de fim. Além disso, vocês vão determinar quais são os indicadores que vão estar mostrando, que vão estar indicando que essa ação efetivamente está trazendo melhorias, está chegando ao objetivo de desenvolvimento que foi estabelecido. E por fim, é fundamental vocês já vão pensar quais são possíveis barreiras para realizar essa ação. Isso é muito importante. Porque na maioria das vezes são coisas pequenas ou pequenas barreiras que acabam impossibilitando da gente ir adiante com alguma ação de melhoria. Agora, quando nós já sabemos que essas barreiras podem existir, nós já nos preparamos antes para que elas não sejam um empecilho. Então, como eu falei para vocês, é uma ferramenta muito simples, muito fácil, muito objetiva, onde vocês vão estabelecer aí todas essas ações com base numa análise e com base nisso vocês também vão definir qual é a periodicidade que vocês vão sentar e conversar sobre o andamento dessas ações. Pode ser mensal, pode ser bimestral. Obviamente que não adianta ser um tempo muito longo, um período muito longo de um encontro para o outro, senão as informações podem se perder. Isso vai acabar não sendo um acompanhamento, não é mesmo? Então, o ideal é que a periodicidade desses encontros ocorra de 1 a 2 meses. Claro que isso também vai mudar muito conforme a maturidade desse profissional. Muitas vezes é um profissional que já está acostumado aí a fazer o seu próprio desenvolvimento, então essa periodicidade ela pode ser um pouco maior. Se não, se for um profissional mais iniciante nesse processo, e se você também for um gestor iniciante nesse processo, esse período ele precisa ser menor. E mais uma dica bônus para você. Durante todo esse processo de elaboração das informações nessa ferramenta, não dê as respostas para o seu liderado. Faça perguntas. Pergunte antes para ele, qual você acha que são os seus pontos de destaque técnicos? Qual você acha que são os seus pontos de melhoria comportamentais? Quando você faz as perguntas, você estimula que essa pessoa pense. Então, o processo de participação nessa construção vai ser muito maior. Assim, ele também vai se engajar de forma muito maior com o processo. E, obviamente, que você sempre vai complementar com as suas percepções ou com alguns direcionamentos quando você sentir que o seu liderado está com alguma dificuldade. Então, fica aí essa ferramenta. Agora é só trazer para ação, hein? Vamos lá para a prática.